Instruções de operação. Configuração convencional. Conexões e funções das alavancas. Recomendação importante: mantenha as entradas da válvula de controle e extremidades das mangueiras protegidas com os tampões plásticos até o momento da conexão, evitando penetração de contaminantes no sistema hidráulico. As conexões devem ser feitas de modo que a função das alavancas 1, 2, 3 e 4 fique distribuída da seguinte maneira: para frente, abaixa a torre; para trás, eleva a torre; para frente, inclina a torre para frente; para trás, inclina a torre para trás; para frente, giro para a esquerda; para trás, giro para a direita; para frente, abre braço maior; para trás, fecha braço maior. São movimentos vistos pelo operador a partir do assento da empilhadeira. Configuração especial. Conexões e funções das alavancas. Recomendação importante: mantenha as entradas da válvula de controle e extremidades das mangueiras protegidas com os tampões plásticos até o momento da conexão, evitando penetração de contaminantes no sistema hidráulico. As conexões devem ser feitas de modo que a função das alavancas 1, 2, 3 e 4 fique distribuída da seguinte maneira: para frente, abaixa a torre; para trás, eleva a torre; para frente, inclina a torre para frente; para trás, inclina a torre para trás; para frente, abre braço maior; para trás, fecha braço maior; para frente, giro para a esquerda; para trás, giro para a direita. São movimentos vistos pelo operador a partir do assento da empilhadeira. Pontos de inspeção diária. Para garantir um funcionamento perfeito e seguro do conjunto empilhadeira e garra, recomendamos que diariamente, antes de iniciar a jornada de trabalho, sejam verificados os seguintes itens: bordas das conchas quanto a desgaste, aperto dos parafusos das presilhas superiores, aperto dos parafusos das presilhas inferiores, fluidos, pneus, sistema hidráulico, etc. Para isso, veja o manual da empilhadeira. Importante: os problemas encontrados devem ser informados ao supervisor e as devidas medidas corretivas devem ser adotadas antes de operar. Pontos de inspeção no sistema hidráulico. Fixação das mangueiras, conexões e existência de vazamentos. Teste todas as funções hidráulicas, acionando as respectivas alavancas. Nível de óleo no reservatório da empilhadeira. Mantenha todo o sistema limpo, elimine vazamentos logo que surgirem e não permita o acúmulo de poeira. Operação: agarrando e depositando a carga. Certifique-se de que a carga está centralizada na altura em relação aos braços e conchas da garra. A carga deve ser presa com as conchas e nunca com os braços. Assegure-se de que as bobinas estão presas e as conchas devidamente centralizadas, ou seja, a linha imaginária que interliga o centro das conchas
deve passar pelo centro da bobina. Conforme recomendado em segurança, as bobinas devem ser transportadas sempre na vertical. Mas cuidado com as cargas elevadas. Manobras e deslocamentos devem ser feitos com o máximo de cuidado. Após agarrar a carga, incline a torre para trás, levante e transporte a carga a 30 centímetros do piso. Recomendamos como altura máxima da bobina 3 vezes a altura da concha, sem girar a carga. Se for girar a carga, recomendamos como altura máxima da bobina 2 vezes a altura da concha. Posicione sempre o braço menor contra as bobinas antes de fechar a garra. Essa orientação é válida também para bobinas múltiplas. Se a carga escorregar nas conchas, assegure-se de que o peso da carga está de acordo com a capacidade da garra. Verifique se as conchas estão paralelas e centralizadas em relação à bobina. Verifique se o material de contato das conchas é o correto para o tipo de bobina. Verifique se a pressão dos braços de fechamento pode ser aumentada sem danificar a bobina. Transportando múltiplas bobinas. Para a bobina com diâmetros diferentes, é recomendável o uso de garras com braço maior duplo. Neste caso, observe a centralização de ambas as conchas em relação às respectivas bobinas. Se for necessário transportar mais de uma bobina com garra de braço maior unido, seja cauteloso e assegure-se de que a bobina inferior fique bem presa. Nas garras com braço menor móvel, o braço maior pode ser posicionado ao abrir e fechar na vertical e na horizontal. O braço menor só permite posicionamento de abrir e fechar com a garra girada a 45 graus. Ao soltar a carga, é importante acelerar o motor da empilhadeira para abrir os braços, evitando o descontrole da carga. Ao soltar a bobina, observe a perpendicularidade nas duas direções, transversal e longitudinal. Agarrando bobinas na vertical. Centralize as conchas da garra em relação à altura da bobina. Mova a torre para a vertical. Abra o braço maior conforme necessidade, diâmetro da bobina. Conduza a empilhadeira de modo que o braço menor apenas toque a bobina. Feche o braço maior, agarrando a carga. Incline a torre para trás. Levante e transporte a carga a 30 centímetros do piso. Antes de depositar a carga, incline a torre adequadamente para posicionar as bobinas na vertical. Agarrando bobinas na horizontal. Incline a torre em torno de 3 a 4 graus para frente e abaixe a garra encostando o braço menor no piso. Centralize a empilhadeira em relação ao centro da bobina. Abra o braço maior conforme o diâmetro da bobina. Conduza a empilhadeira até a concha inferior tocar a bobina. Feche o braço maior. Incline a torre em torno de 3 a 4 graus para trás. Levante a garra e rotacione a bobina para a posição vertical. Transporte a bobina até o local de destino, depositando-a na posição vertical. Girando a carga. O cuidado a ser tomado nesta operação é levantar a bobina a uma altura suficiente para evitar o toque das bordas da bobina no piso. Observe também os espaços laterais necessários para o giro, em especial para bobinas longas. Empilhando e desempilhando bobinas. Agarre a bobina e transporte-a na vertical conforme recomendado. Aproxime-se lentamente da pilha de bobinas e alinhe a torre com a vertical. Levante a bobina de modo a ficar uma folga de 10 centímetros na base em relação à bobina superior da pilha. Importante:
Centralize a bobina suspensa com bobina superior da pilha. Abaixe cuidadosamente a bobina sobre a pilha até apoiar todo o peso. Cuidadosamente abra os braços sem deslocar a empilhadeira. Afaste a garra e abaixe-a. Ao desempilhar, com a torre na vertical, aproxime a garra até tocar o braço menor na bobina superior. Agarre a bobina fechando o braço maior. Levante a bobina de modo alinhado até obter uma folga de 10 cm na base. Desloque a empilhadeira para trás e abaixe a carga. Nota: em casos especiais, alturas elevadas, pode-se agarrar a bobina com as conchas abaixo do centro da mesma. Porém, neste caso, não tente girar a bobina. Descarregando carretas. Verifique o bloqueio da carreta, utilize uma chapa de passagem e observe outras orientações de segurança relacionadas com esta operação. Centralize as conchas da garra em relação à altura da primeira bobina. Conduza a empilhadeira de modo que o braço menor, voltado para o lado da parede, toque a bobina. Agarre a bobina com as conchas ainda atrás da linha de centro da bobina, fechando o braço maior. Desloque a empilhadeira para trás até permitir o agarramento definitivo. Deposite a bobina no chão, desloque a empilhadeira para frente e agarre a bobina com as conchas alinhadas com a linha de centro da bobina. Levante a carga, incline a torre 3 a 4 graus para trás e transporte até o local de destino. Carregando carretas. Verifique o bloqueio da carreta, utilize uma chapa de passagem e observe as orientações de segurança. Ao se aproximar da carreta, gire a carga, se necessário, de modo que o braço menor fique voltado para a parede. Dirija-se ao ponto de posicionamento da bobina e freie suavemente. Alinhe a torre com a vertical. Desloque a empilhadeira até a posição desejada para a bobina. Abra levemente o braço maior e retorne à empilhadeira. Nota: aproxime as bobinas entre si e utilize chapas ou folhas espaçadoras para evitar atrito e consequentes arranhões na superfície do papel.